Rodrigão, e é até legal você estar aqui, porque semana passada, quando a gente fez alguns programas e fervilhava a questão do Jorge Jesus, da volta de Jorge Jesus, fervilhava alguns dessas opções, como Paulo Souza, como o Carvalhal e tantos outros, né, que foram também ventilados pela imprensa. Uma das coisas que eu lembro da semana passada era ter, tanto tua opinião como a do Arthur, se não me engano também, era que talvez realmente o Jorge Jesus não fosse a melhor opção para o momento para o Flamengo. Não porque era o técnico ruim, não era o técnico apropriado, mas porque o Flamengo acabava como um certo refém da história do Jorge Jesus de 2019 e que talvez um novo capítulo fosse mais interessante. Com a chegada dessa notícia, essa possível contratação de Paulo Souza, esse cenário te agrada? Ou, de certa maneira, você acha que não era a melhor opção? Você acha que o trabalho foi feito de maneira correta? Ou eu vou fazer aquela provocação? Aquele Marcos Braz e aquele Bruno Spindler estão jantando e almoçando com meu dinheiro e ainda estão me sacaneando? Cara, posso ser bem sincero para você? Cara, acho que tá bem claro. O JJ seria a melhor opção. Seria a melhor opção. Seria seguro. Seria seguro. O cara conhece futebol brasileiro, o cara conhece Flamengo, o cara sabe. O futebol brasileiro, eu discordo quem fala que o futebol brasileiro evoluiu desde a saída do JJ. O que o Abel Ferreira fez com o Palmeiras não é evolução. É normal, é simples. O que o Abel Ferreira fez com o Palmeiras é simples. Só que os treinadores brasileiros estão atrasados. É simples, só isso. Fez o feijão com arroz, o que na Europa é o básico, aqui sobressai. O JJ seria, de fato, a preferência de todo mundo. Seria novamente aquela nostalgia de ter aquele Flamengo poderoso. Todos os outros são incógnitas. O que eu não concordo é isso aqui, ó. Tô sendo bem sincero. Eu tô sendo bem sincero. Irmão, vou ser bem sincero com você. Quantas pessoas estão assistindo aqui? 2.112 pessoas, mais ou menos. É isso aí. 2.000 pessoas, 2.100. Vou te falar uma parada. Se tem 100 que conhecem o trabalho do Paulo Souza, é muito. É a do negócio que vai se propagando. Alguém em algum momento falou que o Paulo Souza é fraco. Aí isso vai levando. Por exemplo, se fosse o Carvalhal, tava a gente comemorando. Meu irmão, e vou ser bem sincero, pergunta para a maioria aí quantos jogos do Braga viu. Rodrigo, qual é a diferença do Carvalhal para o Paulo Souza? Você quer que eu te fale qual é a diferença? Fala. Paulo Souza tem clubes maiores no currículo. É isso, Marcão! Nego baba o ovo da... O Carvalhal, se viesse, eu tava apoiando também, porque tem trabalho. O maluco, pega o time do maluco, o maluco tem esquema tático, tem tudo desenhadinho. Como se fosse o Vitor Pereira, também. Se fosse o Paulo Fonseca, também. E o Paulo Souza, também, irmão. É óbvio que há uma frustração para quem não entende nada, tudo mais. Eu também não sou. Eu, por uma coincidência, eu pesquisei sobre o Paulo Souza e o Paulo Fonseca. Nunca pesquisei sobre o Carvalhal e nunca pesquisei sobre o Vitor Pereira. Por uma coincidência, eu peguei um dia e pesquisei sobre o Paulo Souza. Irmão, um negócio que fica se propagando. Ah, mas ele tem os títulos do Paulo Souza. Ele tem um campeonato húngaro e uma Supercopa do Campeonato Húngaro. Ele tem um campeonato de Israel, que também não é nenhuma Coca-Cola, né? E se eu não me engano, ele tem mais um na China. É na China, não? Na Campeonato China, suíço pelo Basel. Pelo Basel. Pelo Basel, que também não é nenhum grande feito você ganhar um campeonato suíço. Você ganhar um campeonato suíço pelo principal time da Suíça. Também não é nenhum feito, né? Mas aí você vai pegar o Carvalhal. Quantos títulos tem o Carvalhal? Nenhum. Você vai pegar o Paulo Fonseca até tem grandes feitos, né? Você tem terceiro lugar pelo Passos Ferreira, você tem uma Copa de Portugal pelo Braga, e você tem o domínio lá, que é normal também, né? O domínio do futebol ucraniano via Shakhtar Donetsk. Normal. Aí você vai pro o Vitor Pereira, e ganha um campeonato chinês pelo Xangai Zip, que era o time que mais investia naquele momento, Hulk, Oscar, Parará, Arnautovic. Mas assim, galera, eu fico bobo, que negócio... Ai, Paulo Souza, esquece. Há frustração por causa do Jorge Jesus? Jorge Jesus não quis vir, irmão. O Jorge Jesus é um homem inteligente.
É um homem inteligente, cheio de ego. O Jorge Jesus sabe o que ele sabe? Sabe o que ele pensa dessa temporada? Ele vai perder para o Porto, ele vai tomar outra do Porto, e ele não vai passar pelo Ajax. Ele sabe que a temporada ele não vai ganhar nenhuma. Se ele quisesse vir para o Flamengo, ele batia na mesa e falava, eu quero ir para o Flamengo. A torcida do Benfica odeia o Jorge Jesus. A diretoria é rachada com o Jorge Jesus. Os jogadores. Já teve empresário do Cebolinha e teve Otamendi falando. Meu irmão, Rodrigão, com tudo isso, o cara não quer vir para o Flamengo. Fala, Marcão. Assim, o Cebolinha ele botou de lateral direito, né? Os caras reclamaram. Assim, vamos lá. Eu concordo contigo, eu concordo com tudo que você está falando, e eu acho um erro a gente tentar avaliar os técnicos por título. Porque, olha só, aonde o Carvalhal teve possibilidade de título? Nenhum lugar, cara. Nenhum lugar. Cara, ele pode ser o Cruyff, ele pode ser o Rinos Mitchell. Se ele pegar o Braga, ele não vai ser campeão português. Ele não vai ser. O máximo que ele faz é esse quarto lugar, que, cara, convenhamos, na minha opinião, é um baita de um trabalho, né? O Paulo Souza seria a minha primeira opção? Não, não seria. Para mim, também não seria minha. A opção mais rápida, a opção mais segura, como você falou, é o Jorge Jesus. O Jorge Jesus é o melhor técnico de Portugal? Para mim, não. Para mim, ele não é o melhor técnico de Portugal. Por exemplo, o Vitor Pereira, para mim, é um técnico à frente do Jorge Jesus. Mas você tem que reconhecer que se o Jorge Jesus vem, é um baita de um atalho. Você encurta o teu caminho assim. Cara, ele conhece 90% do elenco do Flamengo, ele conhece o Flamengo internamente, ele conhece 100% da diretoria, porque esses caras vão ficar mais 3 anos. Então, ele tratou com esses caras e é amigo particular de alguns deles. Ele conhece o futebol brasileiro, que não mudou. Eu não vou falar que não mudou nada, mas não mudou tanto de 2019 para cá. Então, a gente pouparia um tempo gigantesco. A gente pouparia um tempo gigantesco de adaptação desse novo técnico para cá. Eu acho que isso seria ótimo. O que fez o Flamengo mudar do dia 23 para cá? Alguma coisa aconteceu. O enredo estava seguindo para um desfecho para depois de dia 30. O Flamengo estava ali sondando, outros técnicos também, conversando, fazendo ali as suas reuniões, mas o grande foco era o Jorge Jesus e esperar até o dia 30, porque já tinha tomado uma paulada do Porto no dia 23, esperaria o dia 30, fatalmente, não sei se fatalmente, porque o futebol é maluco, mas tem uma probabilidade de perder do Porto, né? E ele pode ser que seja demitido. Entrou alguma coisa nessa linha que fez o Flamengo mudar. Pode ter sido uma negativa do Jorge Jesus. Tem muita gente falando que o Rui Costa bancou o Jorge Jesus mesmo se perder para o Porto no próximo jogo. Já bancaram isso. E aí, cara, se o Rui Costa bancou o Jorge Jesus não vai pedir demissão. Ele não vai pedir demissão. É parte do ego, tem a multa que também conta, né? Ele prefere muito mais ser demitido e receber aí o restante dos salários do que ele pedir demissão e ter que pagar uma multa, né? Então, assim, alguma coisa entrou nesse meio que fez o Flamengo mudar de rumo. Com relação ao Paulo Souza, foi o que eu falei. O que fica é a nossa frustração pelo Jorge Jesus. Porque o Paulo Souza ninguém conhece, irmão. A gente vai ter que voltar muito atrás para ver um trabalho do Paulo Souza. Pô, tu vai ter que voltar lá na Fiorentina, cara. A gente volta o mesmo enredo do Jorge Jesus. Ninguém conhecia. Ninguém conhecia. E né? Assim, então, e Marcão, e assim, só uma diferença do Jorge Jesus, do Vitor Pereira, do Paulo Fonseca, para esses caras todos. A única diferença, talvez por ele ter esses títulos minúsculos, é porque ele não começou a carreira como a maioria dos treinadores portugueses. Como é que começa a carreira do treinador português? No time de Portugal, se destaca, vai para Porto ou Benfica, ou Sporting, e aí tenta alguma coisa. Ele começou de fora. Ele começou de fora. Então, assim, ele começou por uma periferia. Talvez que o Carvalhal tá ali. Às vezes até o Carvalhal até foi para a Premier League, para time da Championship e tal. A diferença é essa. Assim, a galera falou, comemora o Paulo Souza, porque um dia eu fiz uma análise do Paulo Souza, eu falei, cara, bom treinador. Pro nível do futebol brasileiro, bom treinador. Não seria a minha principal escolha. Eu concordo com você.
pós-Jorge Jesus, eu iria de Vitor Pereira. Né? Para mim, Vitor Pereira ou Paulo Fonseca. Paulo Fonseca, desde o começo, acho que foi uma viagem. Porque o cara quer ficar lá na Europa, pensa em Premier League e o caramba 4. Não seria. Mas eu, por exemplo, Carvalhal e Paulo Souza, para mim, é a mesma coisa. Eu não conheço. Eu conheço pouco. Paulo Souza, eu pesquisei um pouco sobre Paulo Souza. Aí eu posso aqui passar. Mas aí eu não sei como é que é a personalidade dele, eu não sei como é que ele na entrevista, eu não sei se ele adota meritocracia, eu não sei como é que ele funciona mediante as derrotas. Se ele chegar para mim, se ele chegar aqui no microfone na coletiva e falar assim, ó, é impossível ganhar 3 competições e a gente está jogando de 3 em 3 dias, para mim não serve. E eu não sei, nunca vi uma coletiva dele. Porque a única coisa que eu posso falar para vocês é, tem trabalho. Tem trabalho. Se vai dar certo ou não, a gente vem de um charlatão que toma p... a gente comemorou. Eu não comemorei, mas eu também fiquei feliz e me deixei enganar com aquela sequência. Agora não, Paulo Souza, cara, vou dizer bem sincero, 90% das pessoas que estão Paulo Souza, não conhece a p... do Paulo Souza. Eu entendo. Só que esse é o caminho do Flamengo. O caminho do Flamengo é, vamos sair do cenário nacional, porque aqui tá uma merda. E aí a gente vai para o desconhecido. O desconhecido para o torcedor. Eu espero que os dirigentes não. Os dirigentes não podem ser o desconhecido. Mas a gente vai contratar. Profissionais que ninguém conhece. Eu estava vendo hoje o preparador físico dele, que é não sei o que do Barcelona, não é? Eu não conheço, irmão. A gente vai navegar dentro de um desconhecido. Mas não pode. Parece que só treinador português o que serve é só o Jorge Jesus, o Mourinho, que todo mundo conhece, mais um ou outro. Então, quem não seria desconhecido das opções que o Flamengo levantou? Só o Jorge Jesus. Jorge Jesus e Mourinho. Não, tô falando dessas opções que o Flamengo levantou. Carvalhal, Paulo Souza, Paulo Fonseca, o Vitor Pereira. Eu só acho que não adianta, gente, ficar... Deixa o cara trabalhar. Ele pode ser um novo Domenech. E ele vai, se ele for um novo Domenech, eu vou bater nele aqui. Mas, irmão, eu não posso. Eu não conheço. Eu não posso bater em cima do desconhecido e também não posso festejar em cima do desconhecido. Mas a gente precisa do desconhecido. Porque no Brasil não tem. O conhecido é o Brasil. Aí, no máximo, qual é o conhecido? O Galhardo, que a gente conhece do River Plate e tal. Esses são os conhecidos. Agora, o Flamengo precisa navegar no desconhecido, como o Flamengo fez em 2019, e o Jorge Jesus foi extremamente ridicularizado porque ganhava 2 porcarias de campeonato português. E aí todo mundo teve que calar a boca. Então vamos esperar o cara trabalhar. O cara realmente trabalhou na periferia do futebol europeu, tá? Foram as chances que o cara teve. Agora tá tendo uma grande chance na carreira. Tava na seleção polonesa. Ninguém chega também na seleção polonesa à toa. E o grande trabalho dele é a Fiorentina. Foi o que eu pesquisei. O trabalho dele na Fiorentina. Ele joga no 3, 4, 2, 1. Para mim, um esquema ótimo. Se ele quiser adotar no Flamengo, é perfeito. Perfeito. Se ele vai adotar, eu não sei. Agora, é a única coisa que eu sei dele. Agora, o que eu sei o videozinho lá da Polônia, que ele esculhambando os caras. É o conhecimento que eu tenho dele. Agora, mediante um conhecimento de ver a Fiorentina jogar e ver um esporro dele em cima da seleção polonesa, eu chegar aqui e falar que o cara é uma merda, ou que o cara é o novo Johan Cruyff, eu não posso, irmão. Tá todo mundo aí falando uma de coisa que não existe. O Zona Rubro-Negra tem um recado especial para você que gosta de apostar ou está tentando entrar nesse mundo e não sabe por onde começar. Em parceria com a The Player, que é a nossa grande patrocinadora, nós queremos falar para vocês sobre a Betfair, que é uma das maiores casas de apostas do mundo e que está sendo utilizada também como parceira aqui no Zona Rubro-Negra. Toda terça-feira, após a Livezona, Rodrigo Bigode e eu trazemos um programa específico para você que quer apostar e quer dicas e palpites para as rodadas do futebol ao redor do mundo. E a Betfair tem uma notícia especial para você, que é a promoção Segure Esta Bolada. Elas estão apenas elegíveis para os novos membros que estiverem se cadastrando neste momento. E quando você clicar no link que está aparecendo para você no chat agora, você vai ser direcionado para o site da Betfair.
Basta você clicar em Quero R$5.000, você vai estar participando, realizando o seu cadastro. Depois disso, você vai estar respondendo sim ou não para perguntas pré-selecionadas pela casa e você pode faturar até R$5.000. Para você saber mais sobre essa promoção, basta você ler todo o regulamento que está no site deles, tem todas as informações para você não perder nada. Então, não fique de fora dessa e venha agora mesmo fazer o seu cadastro na Betfair e não perca nenhum programa do Zona de Apostas, todas as terças, a partir das 23 horas. Espero vocês. Tamo junto, nação!